Vamos fazer a nossa 7ª reflexão. Já estamos aí no segundo dia refletindo sobre o livro de Êxodo. Começamos então em Gênesis, agora Êxodo. Ontem nós falamos sobre como as parteiras que tomavam conta ali, que ajudavam, né, as grávidas de Israel enquanto estavam debaixo da opressão do Egito, como a Bíblia deixa claro que elas temiam a Deus e preferiram correr o risco de desobedecer Faraó do que fazer, né, ir contra o que a palavra de Deus ordenava, o que Deus ordenava, que elas também fossem atuantes na proteção, no cuidado dos filhos de Deus. E hoje a gente vai avançar para um dos eventos marcantes do relato bíblico, que é a travessia do Mar Vermelho. Vou fazer a leitura a partir do versículo 10. Nós sabemos que Moisés e Arão foram levar a informação, o comunicado para Faraó de que Deus iria levar o seu povo para um local de adoração, e Faraó não permitiu. E hoje eu estava lendo esse trecho e fiquei maravilhado. E ao final vou fazer uma pergunta, que eu vou dedicar mais à leitura desse texto, para que nós relembremos por que nós pecamos, por que nós esquecemos as promessas, os grandes atos de Deus e a principal promessa de que Ele vai voltar e de que Ele quer encontrar a sua igreja com as vestes puras. Então vamos lá. Êxodo 14, versículo 10. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. Murmuração e murmuração. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém, Moisés respondeu: não tenham medo. Eu vou repetir: não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão que fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Se você crê, essa promessa também pode se cumprir em sua vida. Um Deus que luta por aqueles que o amam. Versículo 15. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas, e eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito. Todo o seu exército e os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Aleluia. Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. É cheio de tópicos fundamentais para nós entendermos o agir de Deus. Tinha até um anjo, e eu tenho certeza que a maioria dos israelitas, quiçá só Moisés, via esse anjo agindo. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, como muralhas de água nos dois lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer,
da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem e cubram os egípcios e os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. A guerra era com Deus, né? A guerra era com Deus, não era com os israelitas. Não mexa com o Senhor dos exércitos. E essa orientação é para os dias atuais e para sempre. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Naquele dia, o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. E a Bíblia ainda traz o testemunho da liderança de Moisés. Senhor nosso Deus, eu te agradeço pela tua palavra, pela oportunidade de refletirmos sobre os grandes atos do Senhor ao longo da história. Esse evento marcante que mais uma vez mostra como o Senhor age de todas as formas. Tu usas anjos, tu quebras todas as regras, as leis da física para estabelecer a tua vontade. O Senhor destrona os poderosos, o Senhor derruba os cavaleiros mais bem equipados dos seus cavalos para proteger o teu povo, e isso é maravilhoso. Não somos merecedores da tua graça, do teu amor, mas nós confiamos em ti, descansamos em ti. Eu te peço perdão pelos pecados que cometemos e suplico pela tua graça, tua misericórdia sobre a nossa vida, sobre a minha vida, da minha família, desses irmãos e irmãs que nos acompanham aqui nas lives. Nos ajuda a ter amor pela tua palavra, sede de meditar nas tuas escrituras e nos dá uma mente igual à de Cristo, obediente, com o desejo de fazer a tua vontade em todo o tempo. Dá-nos uma noite de paz, de tranquilidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amanhã nós vamos refletir sobre alguns aspectos do livro de Êxodo. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, quem está no YouTube, quem está no TikTok, já segue o perfil para receber a notificação da nossa live. 5 minutos com a Bíblia, todos os dias, graças a Deus. E amanhã nos vemos na 8ª live, se Deus permitir. Fiquem com Deus.